o Deus que nos amou e, nos amando, se revelou a nós através do seu Filho Jesus Cristo, nos estendendo a sua mão de salvação. E não apenas nos livrou da condenação eterna, o que já seria algo grandioso, mas nos adotou como filhos e nos chama para a comunhão com Ele. É a esse Deus que nós nos dirigimos, a Ele dirigimos a nossa oração, a nossa adoração, e nele descansamos e esperamos. Então, a esse Deus nós vamos adorar nessa manhã. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos estar aqui reunidos neste lugar, reunidos como igreja do Senhor, remida pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, unidos como família do Senhor, para adorar ao Senhor, para estreitar nossa comunhão com o Senhor e promover a expansão do Teu reino. Nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Os nossos corações estão alegres e gratos por tudo que temos recebido do Senhor. E nós queremos, nessa manhã, transformarmos essa alegria e essa gratidão em cântico de louvor ao Senhor, em atitude de adoração, em disposição em aprender da Tua vontade, para que o nosso viver alegre ao Senhor, porque no Senhor temos encontrado alegria. Então, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Receba o nosso culto nessa manhã e conduza-nos, para que, conduzidos pelo Teu Espírito, o nosso culto seja aceitável. Fala aos nossos corações, trabalhe as nossas vidas. E a nossa oração ao Senhor, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar os irmãos, nós vamos adorar o nosso Deus com o hino de número 2 do Inário para o culto cristão. Santo, Santo, Santo. Assim Isaías ouviu os anjos declarando a respeito de Deus quando ele teve aquela visão lá no templo, no momento em que o rei Uzias havia morrido e havia toda a insegurança do povo de Israel, e ele vai ao templo para orar, e ele tem a visão de Deus, e aquela visão transforma a vida dele. Santo, 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 o Deus que é incomparável. A esse Deus nós vamos adorar. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos seu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam
Amém. Amém. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, uma oração de gratidão a esse Deus que se revela santo a nós, mas que nos chama à comunhão com Ele e pelo seu poder nos santifica. Irmã Camila pode nos conduzir nessa oração, minha irmã? Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Eu quero agora adorar o Senhor junto com os irmãos com o hino de número 66 do nosso inário. Cantarei ao meu Salvador, mais do que tesouros é Cristo o meu bom mestre. Nós podemos ter muitas coisas desse mundo e não há nenhum pecado em nós termos posses, em nós buscarmos as coisas, mas precisamos entender que o maior tesouro nosso não é aquilo que nós conseguimos ajuntar nesse mundo, aquilo que as nossas mãos podem tocar, aquilo que nós podemos acumular. O maior tesouro que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. O maior presente de Deus, não me canso de dizer, é Deus presente em nossas vidas. Vamos adorar o nosso Deus, então, com esse cântico. 66 do Inário para o Culto Cristão. Mais do que tesouro é Cristo, o meu bom mestre. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é o meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais
entoam os salvos por Jesus, livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor, cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus que enche o nosso coração de alegria, mas que acima da alegria nos faz felizes. Eu tenho assim uma brincadeira, né, que eu faço lá em casa, eu e a Luísa particularmente. A Luísa, às vezes chega perto de mim e fala assim: pai, você está feliz? E eu digo: sou. E ela diz: você está alegre? Às vezes sim, às vezes não. A alegria faz parte da dinâmica da nossa vida. Então, algumas coisas acontecem e a gente fica alegre, né? Os torcedores dos times brasileiros no Mundial de Clubes estão alegres, né? Todos os 4 times estão invictos. Mas quando a gente olha aquelas fotos na internet, aquela multidão alegre com a vitória, com o empate do time, nós podemos afirmar com certeza que a maioria das pessoas que estão ali não são felizes. O crente pode, em alguns momentos, estar triste, mas é feliz, porque a felicidade tem a ver com a segurança e a esperança que nós temos em Deus. E essa esperança, segundo a palavra de Deus, não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então estamos seguros. E eu quero falar sobre essa felicidade com os irmãos nessa manhã. Então eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica no livro de Salmos, no capítulo de número 1. Aliás, no Salmo de número 1. Salmos e Provérbios não têm capítulos. Nós temos os números. Salmo de número 1. Um texto bem conhecido nosso, né? O texto nos diz assim, Salmo de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Desculpem. E nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não subsistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos falar nessa manhã, muito obrigado, meu irmão, nós vamos falar nessa manhã sobre a receita da felicidade. Uma das maiores buscas do ser humano, talvez a maior delas, seja a da felicidade. Freud já dizia que o ser humano vive na busca pelo prazer, e talvez ele não entendesse bem essa questão, né,
Na verdade, a psicanálise é algo fantástico, porque ela vai falar sobre um vazio que o ser humano busca satisfazer, um anseio, né, uma coisa que ele busca o tempo todo e nunca encontra, e aí a ciência vai falar sobre esse vazio existencial, vai falar sobre uma coisa que é uma satisfação que ele busca, tentando reproduzir aquilo que ele experimentou nos primeiros momentos da vida dele, e vai tentando explicar o negócio por essa linha aí, né? Mas a gente sabe muito bem que vazio é esse. É um vazio que o ser humano já nasce com ele, o vazio de Deus por causa do pecado. E então a busca do ser humano não é pelo prazer. O prazer é algo que parece apontar para essa satisfação maior, mas que no final das contas continua mantendo o coração do homem vazio. O homem procura felicidade. Praticamente tudo que o ser humano faz tem como objetivo a sua própria felicidade. Então, quando nós pensamos nos estudos, na boa formação profissional, quando pensamos em uma boa casa, um carro, boas roupas, quando pensamos em diversão, viagem, lazer, quando pensamos em cultivar amizade, namoro, casamento, e até quando pensamos naquilo que é negativo do ponto de vista de Deus, do ponto de vista moral, do ponto de vista desse entendimento da saúde do ser humano. E nós vamos falar sobre os vícios, sobre as farras, sobre mentiras, sobre roubos. Quando o ser humano faz tanto as coisas positivas quanto as negativas, o que ele está buscando é felicidade. Eu costumo dizer que ninguém erra querendo. As piores besteiras, as piores decisões que o ser humano toma, quando ele as toma, ele tem a convicção de que aquilo é o melhor. Ele tem a convicção de que aquela decisão naquele momento vai trazer os melhores resultados para ele, porque no final das contas, ele quer ser feliz. O que a maioria de nós ignora é que boa parte das coisas que buscamos hoje para sermos felizes existiam ou existem há bem pouco tempo. Eu me lembro de um irmão que foi muito importante para mim na minha caminhada espiritual, e ele dizia exatamente isso. Ele dizia: olha, a gente busca tantas coisas hoje, e a gente diz assim: olha, se eu não conseguir ter isso, se eu não conseguir ter esse eletrodoméstico, se eu não conseguir ter esse carro, se eu não conseguir fazer esse curso, se eu não conseguir fazer essa viagem, então eu não serei feliz. Ele diz: algumas dessas coisas ou não existiam, ou não passavam pela mente das pessoas que viveram antes de nós, e muitas delas foram profundamente felizes. Então nós estamos mirando na coisa errada. Nós estamos nos deixando seduzir por conceitos que não são os conceitos bíblicos, e por isso corremos atrás do vento. Eu me lembro de um desenho, ele passava há muito tempo, né? A gente não vê mais, né? Quando a gente começa a falar assim, eu me lembro, né, de uns desenhos que não tem mais, os programas não tem mais, a gente descobre que a gente está ficando velho mesmo, né? E tinha um desenho a respeito de um urso, e aí o urso, ele estava... como os ursos fazem na época da piracema, né? Ele estava lá, os peixes pulando, e ele ia recolhendo, estava com os braços cheios de peixes, e aí de repente, alguém que estava brincando próximo do rio, solta um daqueles peixes infláveis, vem aquele peixe grandão, e ele olha, enche os olhos, joga todos os peixes que ele tinha conseguido pegar fora e agarra aquele maior. Na hora que ele agarra o maior explode, porque é inflável, né? E aí, por causa de um peixe inflável, ele perdeu todos os peixes reais que ele tinha. E às vezes o ser humano faz isso, né? Ele tem a felicidade à sua mão, e ele abre mão dela para ir buscar em outras coisas. Alguém já disse que a felicidade não está em querer o que não se tem, mas em estar contente com o que se tem. Isso é parte da verdade, mas o fato de alguém estar contente com o que se tem não garante que ele tenha felicidade se ele não tiver o que realmente precisa ter. E para que o homem seja feliz, ele precisa ter Jesus. Fomos criados, e quando a gente estuda a respeito do ser humano, na classe de integração, quando a gente fala sobre o homem, nós vamos falar sobre isso. O homem é um ser criado, e se ele é criado, naturalmente ele precisa voltar-se para o seu Criador. Nossa felicidade está nele.
na comunhão com Ele, na compreensão dos seus eternos propósitos para a nossa vida e no comprometimento em viver segundo esses propósitos, em entender o que é prioridade para Ele e ajustar a nossa vida a fim de cumprirmos as prioridades dEle. É quando nós nos encontramos no centro da vontade de Deus, é que nós experimentamos a verdadeira felicidade. Ainda que esse centro da vontade de Deus traga muitas lutas, traga muitas dificuldades, muitos apertos para a nossa vida. Mas se estamos no centro da vontade de Deus, encontramos a verdadeira felicidade. Felicidade, portanto, não é estar ou não está naquilo que fazemos ou conquistamos, mas sim no próprio Deus. É feliz aquele que se esforça por estar com Deus, se esforça por conhecê-lo e se esforça por obedecê-lo. É nesse caminho que nós encontramos a felicidade. Assim, a humanidade pode ser classificada em 2 grupos, basicamente. Que grupos são esses? São aqueles que amam a Deus e são felizes porque amam a Deus, e os que não amam a Deus e não são felizes. É isso que Deus nos revela através desse salmo. Ou eu amo a Deus e nele encontro felicidade, ou eu não amo a Deus. E eu posso ter muitas coisas, posso me alegrar com muitas coisas, mas a felicidade não estará em mim. Então, quem é feliz? É feliz aquele que sabe fazer distinção entre o que é certo e o que é errado, e que decide fazer o que é certo, mesmo quando todos ao seu redor estão fazendo o que é errado. Então tem uma expressão que eu gosto muito, que ela diz que eu sozinho e Deus sou maioria. Então eu não preciso do aplauso dos outros, eu preciso do aplauso de Deus. A felicidade não tem a ver com popularidade, com aplauso das massas ou com alegria momentânea, mas sim com a paz de espírito, com a consciência pura, com a certeza de que se está fazendo aquilo que é certo segundo Deus e que está sendo aprovado por Deus. E aí eu abro um parêntese aqui exatamente para esse certo segundo Deus. Não é apenas certo porque todo mundo acha que é certo. Não é apenas certo porque a minha consciência diz que é certo, porque os meus desejos digam que é certo. Mas é certo segundo Deus. E esse certo segundo Deus, via de regra, nos obrigará a cumprir aquilo que Jesus disse que era necessário para aqueles que quisessem segui-lo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, muitas das vezes, os nossos conceitos, às vezes conceitos cristãos, conceitos que nós criamos na nossa caminhada, nossa trajetória, quando nós olhamos para a Bíblia sem preconceito, quando nós olhamos para a Bíblia e perguntamos o que é que Deus quer de fato, nós seremos confrontados com esses nossos conceitos. E ao longo da minha caminhada cristã, muitas vezes, eu fui confrontado. Porque diante daquilo que me ensinaram, daquilo que me disseram, ou da maneira como eu ouvi no início da minha caminhada, eu criei alguns conceitos. E na medida em que eu buscava examinar os textos, de repente eu dizia, peraí, mas não é exatamente isso que está escrito aqui. E aí, eu já havia até compartilhado aquelas minhas ideias cristãs com outras pessoas. Mas a Bíblia me confronta e ela diz, olha, não é assim. E aí eu posso escolher dobrar o texto para satisfazer aquilo que eu acredito, aquilo que é confortável para mim, ou me dobrar ao texto e submeter a minha vontade à vontade de Deus. É quando com coragem fazemos assim, que nós trilhamos o caminho da felicidade. Felicidade, portanto, ou ser feliz, em primeiro lugar, é caminhar segundo Deus. É feliz aquele que, segundo Deus, primeiro estabelece um padrão de atitudes santas. O texto diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não segue o fluxo, não crê que a voz do povo é a voz de Deus,
não faz questão de estar na moda se a moda não estiver em Deus. Essa semana eu conversava com uma pessoa a respeito de ministério feminino, porque muitas denominações já têm ordenado pastoras, e dentro do contexto da denominação batista, da Convenção Batista Brasileira, nós temos algumas igrejas que já ordenaram pastoras. E eu me lembro que há alguns anos atrás, a confusão terrível que foi, porque alguns pastores, a gente diz isso, né, com a pena desse peso sobre o ministério pastoral, mas alguns pastores, de uma maneira até leviana, levaram o assunto da ordenação de pastoras ao ministério em uma assembleia da convenção, onde nós tínhamos um mínimo de pastores presentes. Num universo de mais de 5.000 pastores no nosso Brasil, nós tínhamos pouco mais de 200 pastores presentes. E por uma diferença, talvez, de 20 e poucos votos, essa matéria passou. E desde então, isso já tem mais de uma década. Desde então, isso tem sido um conflito dentro da nossa denominação. Mas a ordem dos pastores não aceita as mulheres ordenadas ao ministério. Por quê, pastor? Porque as mulheres não sabem, as mulheres não têm capacidade? Não, as mulheres têm muita capacidade. Mas do ponto de vista bíblico, quando nós voltamos nossos olhos para a Bíblia, e nós analisamos a Bíblia do ponto de vista hermenêutico, o que a Bíblia diz, o que os textos dizem quando nós comparamos os textos entre si. Do ponto de vista exegético, quando nós vamos ver o que as palavras de fato significam, vamos interpretar os textos na língua original. Quando nós interpretamos a Bíblia do ponto de vista da cultura, do momento em que ela foi escrita, dos propósitos, nós não encontramos na palavra de Deus nenhum texto que justifique a ordenação feminina. Então, por que ordenam? Porque estão buscando adequar a Bíblia e a igreja às mudanças culturais. Então, o homem é feliz quando ele não anda segundo o conselho dos ímpios, quando ele não está preocupado em seguir a moda, quando ele não está preocupado em seguir o fluxo desse mundo, mas se ajusta àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É feliz aquele que, segundo Deus, determina os lugares que lhe são próprios e aqueles que não são. Então, ele não imita a conduta dos pecadores, ele não busca diversão ou distração em ambientes ou atividades que contrariam a vontade de Deus, onde as pessoas estejam comprometidas em buscar deliberadamente o que Deus desaprova. E aí eu quero pensar rapidamente, né, não é o assunto próprio do nosso sermão, mas eu quero falar sobre esse momento, né, do ano que nós estamos vivendo, das festas joaninas, porque não é junina. São festas em adoração a São Pedro, Santo Antônio e São João. E aí, pastor, mas tem algum problema da gente participar? A gente não vai adorar o santo. Se você está participando de uma celebração, você está promovendo essa celebração. A sua presença promove aquilo que está sendo celebrado. Então, não é lugar de crente. Eu me lembro quando a Luísa tinha 3, 4 anos de idade, e aí, a primeira festa junina da escola, mandaram cartinha. Mandaram cartinha para casa pedindo prenda. E aí, eu mandei uma cartinha de volta dizendo que a gente não participava dessas festas. Aí, a diretora e a orientadora pedagógica marcaram uma reunião comigo para tentar me convencer de que aquelas festas não eram festas de adoração, eram festas folclóricas, culturais, parará. E aí eu disse para elas, olha, vocês entendem mais disso do que eu. Vocês sabem que as crianças aprendem pelo lúdico.
Então não é festa de adoração, mas vocês vão cantar aqui para pular fogueira, vão cantar aqui que é noite de São João. A minha filha vai estar ouvindo isso, ela vai estar aprendendo isso. Não cremos nisso. Então não, ela não vai participar. Então a gente precisa se posicionar. O crente, ele precisa entender que ele não está no mundo a passeio. Nós estávamos mortos e fomos ressuscitados com Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus nesse mundo. Então, igreja para mim não é um programa de final de semana. Igreja para mim é uma missão de vida. Enquanto estou vivo, eu quero promover o reino de Deus. E toda oportunidade que eu tiver, eu não só estarei resistindo àquilo que é contrário à vontade de Deus, mas eu estarei dando público testemunho de por que eu resisto, para que eu dê oportunidade para que as pessoas façam diferente. Eu fui abordado uma vez no pátio da Fundação André Arco Verde, a faculdade, a universidade lá em Valença, por um jovem que estava vendendo rifa. E aí eu perguntei para ele para que era a rifa, ele falou que era para ajudar alguém lá, uma pessoa que estava doente. E aí eu peguei, tinha R$5 no bolso, tirei os R$5, dei para ele, devia ser o valor de uns 2 bilhetes. E aí ele quis pegar os bilhetes, falei, não quero bilhete. Eu estou doando esse dinheiro para poder ajudar a sua causa é boa, mas eu não compro rifa. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é crente? Falei, graças a Deus. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Eu tenho certeza que isso ficou no coração dele. Então, é para isso que Deus nos chama. Então, o crente em Jesus Cristo, aquele que tem em Deus a felicidade, ele não imita a conduta dos pecadores, mas ele ensina os pecadores como viver segundo Deus. Aquele que busca essa felicidade em Deus, classifica as pessoas segundo o padrão de Deus e a maneira de lidar com elas. Não se assenta à roda dos zombadores. Ele se mantém alerta quando está rodeado por pessoas que não são tementes a Deus, a fim de não ser seduzido por conversas e conceitos que ofendem a Deus e a sua santidade. Irmãos, nós precisamos estar no mundo, porque o sal no saleiro não faz diferença. Mas estando no mundo, eu preciso ser sal, não chuchu. Chuchu, você coloca ele em qualquer outro alimento, ele pega a cor e pega o sabor do outro alimento. Tem muito crente chuchu por aí. Aonde ele está, ele imita. Não, eu preciso ser sal. Eu preciso colocar o gosto, eu preciso combater a corrupção. Alguns ditados populares para os quais precisamos atentar. Tem um deles que diz assim, digas com quem tu andas, ok? Tem outro que diz assim, quem se mistura com porco? Então os ditados de lá do Rio valem aqui também, né? É isso aí. Então não significa que eu não possa estar com o não crente. Eu preciso estar com ele, mas eu não estou com ele para me divertir, eu não estou com ele para imitar, para compartilhar com ele o que ele está fazendo, eu estou com ele para testemunhar do amor de Cristo para ele, para que ele seja alcançado pela graça de Deus e descubra qual a fonte da verdadeira felicidade. Então, é feliz aquele que, segundo Deus, age assim. Estabelece um padrão de atitudes santas. Determina os lugares que lhe são próprios e os que não são. E classifica as pessoas segundo o padrão de Deus e a maneira como lida com elas. Em segundo lugar, é feliz aquele que, segundo Deus, busca a transformação. É feliz aquele que sabe quem realmente é, enquanto pecador corrompido em seus pensamentos e desejos, e que sabe quem de fato Deus é e qual é o propósito de Deus para a vida do pecador, transformá-lo segundo a imagem de Jesus. Eu sei que eu sou pecador, e eu sei o que Deus quer para mim. Quem tem isso claro, disciplina a sua vida no sentido de se reprogramar,
segundo o conselho de Deus, limpando sua mente daquilo que é ruim e preenchendo com aquilo que é bom. Se você olhar para você mesmo e disser assim, eu sou bom, você vai fracassar. Você não vai buscar melhorar, você não vai buscar mudar, você não vai se atentar quanto aos riscos de contaminação que estão ao seu redor, você vai fracassar. É preciso que entendamos quem somos e o que Deus quer que sejamos, para que nós possamos caminhar nessa direção. O salmista diz que aquele que é feliz, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. E aí eu gosto sempre de lembrar isso, porque quando a gente ouve essa palavra meditar, a ideia que vem na nossa mente é aquele negócio, né, de sentar com as perninhas de índio, fechar os olhos, juntar as mãozinhas e ficar fazendo aquele barulhinho, né? Quando a Bíblia fala sobre meditar, ela não fala sobre isso, não. A palavra meditar na Bíblia, particularmente no Velho Testamento, ela vai falar sobre ler e reler um texto bíblico até que ele entre na mente e que os seus ensinos mais profundos comecem a ficar claros aos olhos e aplicáveis ao dia a dia. Se eu leio um texto bíblico e eu não consigo entendê-lo, não adiantou essa leitura. A Bíblia não é um livro esotérico. A Bíblia é uma mensagem de Deus para a nossa vida. Se eu li e entendi, mas não consegui aplicar, não encontrei aplicabilidade para a minha vida, então eu ainda não entendi, eu só imagino que entendi. O texto bíblico precisa impactar a minha vida. Ele precisa propor mudanças para mim, para que eu possa responder a ele. A transformação vem quando lemos, compreendemos, cremos e nos comprometemos com a verdade bíblica. Ainda que isso exija de nós sacrifícios. Quando isso acontece, nossos sentimentos seguem o nosso entendimento. Vejam, nós lemos, compreendemos, cremos, nos comprometemos. Isso não tem nada a ver com sentimento. Depois que nós fazemos isso, então os nossos sentimentos, eles seguem aquilo que nós estamos fazendo. Esse é o processo. Eu não ajo pelo que eu sinto pelo que eu ajo quando eu me comprometo com essa verdade. Os meus sentimentos devem seguir a minha razão, e não o contrário. Então, quando isso acontece, quando eu assumo esse compromisso, os sentimentos seguem o entendimento, transformam nossas ações, que transformam nossos hábitos, que transformam o nosso caráter e que, por fim, transformam o destino da nossa alma. Se faltar algum desses elementos acima, o processo será interrompido e a alma continuará à deriva e infeliz. É preciso que isso transforme toda a minha vida, senão a felicidade não é experimentada. Eu preciso continuar caminhando, eu preciso continuar comprometido. Aquele que busca a disciplina da sua vida, esforçando-se por fazer o que é certo e rejeitando o que é errado, vê a mão de Deus conduzindo sua vida e ele experimenta a verdadeira felicidade. Como essa felicidade se revela? Então eu já sei que eu preciso mudar o meu comportamento, eu já sei que eu preciso me ajustar à vontade de Deus para ser feliz, mas como é que essa felicidade se revela? A vida é alimentada pelo Espírito Santo que nos conduz ao entendimento da palavra de Deus. Da mesma maneira que a árvore é alimentada pela água do rio. Esse crente que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. É assim que o salmista define essa vida feliz.
dá fruto na estação própria, ou seja, cumpre o propósito para o qual foi criado e para o qual foi alcançado por Deus. A Bíblia diz que Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele passa por uma árvore frutífera e ele ora, a árvore deveria estar dando fruto, mas não dá, e ele amaldiçoa aquela árvore, ela seca. Por quê? Porque ela não estava cumprindo o seu propósito. Qual é o propósito para o qual Deus nos criou e nos salvou? Se eu não puder responder isso de forma clara, e se eu não estiver comprometido com esse propósito, então a minha vida não está fazendo sentido. Do mesmo jeito que Jesus disse que se o sal não salgar, ele não presta para mais nada. É jogado fora e é pisado pelos homens. Então eu preciso cumprir o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que nos tornemos semelhantes a Jesus, desfrutemos da companhia de Deus, somos chamados para termos comunhão com Deus, desfrutar da vida eterna, que é conhecer Deus e Jesus Cristo. Não foi isso que Jesus disse na sua oração, em João 17, verso 3? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É conhecimento, é intimidade com Deus. E enquanto estamos nessa terra, proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo, para levar a salvação de Deus a outros. Esse é o propósito. Então, dar o fruto na estação própria significa isso. Significa eu estar produzindo o fruto que Deus espera que eu produza. Meus irmãos, às vezes nós estamos como crentes em Jesus Cristo, abrindo mão daquilo que Deus espera de nós, para satisfazermos ou os nossos próprios desejos egoístas, ou os desejos dos outros que estão ao nosso redor. Alguém já disse que um dos grandes segredos do fracasso é eu querer satisfazer a expectativa dos outros. Cada um tem uma expectativa diferente a meu respeito. Se eu tentar satisfazer a expectativa de todo mundo, eu não vou satisfazer a ninguém e também serei infeliz. Eu preciso satisfazer a expectativa de Deus. E aí eu sigo a Deus. E eu amo a todos. Mas quem estiver satisfeito com a minha vida enquanto eu estou obedecendo a Deus, muito bem. Quem não estiver, azar o dele. Eu preciso estar ajustado com Deus. Eu preciso produzir os frutos que Deus espera que eu produza. O texto diz que aquele que é feliz, as folhas não caem. Não lhe falta alegria, motivação, confiança, porque não vive por um conceito, tradição ou doutrina, mas vive por uma pessoa com a qual convive e na qual confia. Vejam, não há nenhum erro, aliás, é uma evidência de zelo por Deus, nós buscarmos entender as doutrinas bíblicas e estarmos comprometidos e zelosos por ela. Mas eu preciso fazer isso por causa de Deus. Se eu fizer isso por causa da estrutura, por causa da denominação, por causa da igreja local, por causa do meu departamento, por causa do meu gueto, isso não vai produzir vida e nem felicidade. Eu sou zeloso por aquilo que a Bíblia me revela como doutrina de Deus, porque eu amo a Deus e a minha vida está segura em Deus. Eu faço por Ele. Precisa ser por Ele, sempre por Ele. Quando vivemos para Deus, então nós temos saúde, como aquela árvore que as folhas não caem, está tudo seco, não está chovendo, mas ela está na beira do ribeiro, então ela tem água suficiente, ela tem vida. 2 Coríntios 4, versos 6 a 10, o texto diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. O texto está dizendo que Deus nos ajudou a enxergá-lo, a conhecê-lo na face de Jesus Cristo. Mas ele continua e ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo.
Estamos comprometidos com Deus, em fazer a vontade de Deus, em viver para Deus. Por fim, o salmista diz: tudo o que esse indivíduo que está comprometido com Deus e que é feliz por isso, tudo o que ele faz prospera. Isso não tem a ver com teologia da prosperidade. Ninguém está falando aqui que se você fizer as coisas direitinho, orar, ler a Bíblia, que você vai prosperar financeiramente. Não tem a ver com teologia da prosperidade, ou com a promessa de que o fiel nunca enfrentará dificuldades. Não, isso também não é verdade. Mas tem a ver com a visão espiritual que permite ao crente enxergar e compreender o propósito de Deus em cada momento, alegre ou triste, e crer na promessa de Deus, de que Ele cuida dos seus filhos. Romanos capítulo 8, versos 28 a 32. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É isso que a Bíblia nos diz. O salmista termina esse salmo dizendo que Deus aprova o caminho dos justos. Que justos? Aqueles que conseguem ser perfeitos nessa caminhada? Não, nenhum de nós consegue. Justos são aqueles que reconhecem sua fraqueza, se humilham diante de Deus, recebem a Jesus como Salvador e Senhor e vivem um comprometimento com a santidade, de modo que, independentemente dos tropeços e das fraquezas, estão sempre olhando e caminhando na direção da vontade de Deus. O que caracteriza o justo não é a capacidade de permanecer de pé, mas é a disposição em, para cada queda, se levantar novamente, buscar a direção de Deus e seguir. O justo cairá 7 vezes e 7 vezes se levantará. Para esses, cada passo é uma alegria, cada vitória é uma alegria. E cada vez que tropeçam e caem, e ao erguerem os olhos, veem a mão graciosa e amorosa de Deus, estendida para pô-los de pé, isso também é uma alegria. A receita da felicidade é, portanto, ter a vida nas mãos de Deus. É para isso que somos chamados. É esse o nosso alvo, é essa a nossa meta. É para isso que precisamos caminhar todos os dias. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para assim vivermos, amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor por esses momentos de meditação na Tua Palavra. Te louvamos porque somos felizes, felizes no Senhor. Mas também acreditamos que essa felicidade ela pode crescer. Estamos seguros nas Tuas mãos, mas sabemos que o Senhor é fonte inesgotável de felicidade e satisfação. Então o que te pedimos, Senhor, é que nos ajude para que nessa caminhada estejamos cada vez mais próximos, cada vez mais comprometidos, crescendo a cada dia no entendimento e na disposição em moldarmos nossa vida à revelação da Tua Palavra, para que a cada dia nós possamos experimentar uma felicidade mais profunda, mais sólida, mais firme, e para que possamos dar testemunho neste mundo de trevas do quão bom é caminharmos na Tua luz. Trabalhe os nossos corações assim, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero passar a palavra para a irmã Eunice. Ela vai nos trazer uma palavra
e logo após nós estaremos cantando um hino